Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Rei do Inverno, primeiro livro da trilogia As Crônicas de Arthur, do autor Bernard Cornwell. Mas antes de começar, claro, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer o vídeo. Bom, pessoal, para quem não conhece O Rei do Inverno nem As Crônicas de Arthur, basicamente, como eu falei, esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia que vai contar, né, como o próprio título da saga diz, As Crônicas de Arthur, ou seja, o Rei Arthur, né, uma das maiores lendas que já existiram, no caso, lenda de sentido literal, porque não se sabe se o Rei Arthur existiu ou como ele realmente existiu, digamos assim. Dito isso, nesse livro a gente vai acompanhar uma história narrada pelo Durfel, que teria sido, né, um dos guerreiros de Arthur e que no caso está contando toda essa história depois de muito tempo do que ele viveu ao lado do Arthur, sendo que ele está ali contando, né, de tudo que ele passou, vai contar toda uma história, desde lá da época, né, onde o rei Arthur nasceu, da morte de seu pai, todas ali as intrigas políticas acontecendo, intrigas religiosas, envolvendo até o próprio Mago Merlin, enfim, a gente acompanha toda essa história a partir de uma narrativa, né, de um personagem alheio, né, ou seja, ele, né, o nosso protagonista, nosso narrador, não é necessariamente o Arthur, apesar do Arthur estar todo momento, né, aparecendo e sendo retratado e sendo referenciado. Dito isso, vamos começar um pouquinho então agora como essa narrativa funciona. Por ser uma narrativa, né, que traz uma perspectiva diferente, soa interessante. Mas também é válido ressaltar que o Durfel não é um narrador confiável. Por quê? Porque ele tem seus próprios interesses. Ao mesmo tempo que ele está contando a história do Arthur, né, ali para quem lhe pergunta, ele também está comentando sobre a sua própria vida. Então você tem certas coisas que ele quer comentar sobre, certas outras coisas que ele não quer comentar, e outras coisas que podem ser tendenciosas de acordo com o que ele acredita ou não. Então, isso, para mim, não é algo ruim. Pelo contrário, só mostra a capacidade do Bernard Cornwell de criar personagens, criar narrativas. Porque todos somos tendenciosos quando contamos histórias, quando passamos, né, nossas versões de fatos, etc. Não significa que um fato seja verídico ou não, de acordo com o que a gente diz. Significa que cada um tem seu modo de dizer. Claro que podem mentiras ser contadas também e fatos inverídicos, mas fatos verdadeiros podem ser contados de acordo com cada pessoa. Então é bem interessante isso nessa obra. Além disso, como eu falei, né, entre intrigas, aqui a gente vai ter principalmente intriga política, envolvendo ali a Britânia, né, da época, que precisava de uma unificação, precisava de alguém que fosse capaz de realizar essa unificação. Então, né, a pessoa que vai correr atrás disso vai ser exatamente o Arthur, bem como, né, tem ali toda uma questão de invasão saxônica para isso acontecer, que dá uma tensão política envolvendo a questão política e de guerra, né, que é uma consequência uma da outra. Mas também a gente tem questões ali de tensões religiosas, já que o cristianismo vinha ali crescendo no século V, então, né, religiões mais antigas, como os druidas, acabam ficando ali no cerco fechado, e a gente tem, né, dentre ali, os líderes dessa religião, um dos personagens icônicos também dentro das lendas, que é o Mago Merlin. Então é interessante ver tudo isso acontecendo. Até porque aqui, né, o Bernard Cornwell, ele não está escrevendo um livro de ficção no sentido literal, já que, assim, ele não inventou as coisas. Claro que tem fatos que são inventados, o próprio Durfel é um personagem fictício, né, mas aqui, né, é um livro com muita pesquisa, porque aqui é uma ficção histórica. Ou seja, tem muita coisa ficcional? Tem, mas tem muita coisa que é baseado, né, em fatos verdadeiros, fatos verídicos, ou pelo menos o que a gente sabe como teriam sido esses fatos, já que, né, muitos séculos atrás. Isso, inclusive, é o que torna a lenda do Rei Arthur tão, né, digamos assim, intrigante até hoje, que gera tanto material, cinema, literatura, HQs, mangás, enfim, tudo. Por quê? Porque, né, o Arthur, como eu falei, não se sabe exatamente quem ele teria sido, se só foi uma pessoa, se foi mais de uma pessoa, se as lendas foram se misturando ou não. Mas, né, como o Bernard Cornwell faz muita pesquisa, ele consegue trazer, né, fatos verdadeiros da época, o que estava acontecendo naquela época lá na Britânia. Então, é muito interessante nesse sentido. Ponto muito positivo para quem curte ficção histórica. Não é o meu gênero predileto, não porque eu não gosto, mas porque eu realmente não tive muito contato com ele ao longo da minha vida. Mas esse livro é excelente nesse sentido. É muito instigante, realmente. Até porque mostra o próprio Arthur muito mais como guerreiro do que necessariamente como rei, o que eu acredito que realmente deve ter acontecido se ele realmente existiu. Dito isso, o ritmo de leitura é um pouco cansativo, um pouco lento. Não porque o livro seja ruim, mas porque o Durfel, ele é um cara, né, como nosso narrador, ele é um cara que divaga muito num livro de mais de 500 páginas, então acaba tornando a narrativa um pouco cansativa, além do fato, né, de que o Bernard Cornwell divide esse livro não em capítulos, mas em partes, e particularmente eu sou o tipo de leitor que gosto, né, de quando começa um capítulo terminar de lê-lo. E obviamente aqui não dava para fazer isso porque as partes são muito grandes. Mas tudo bem. Em questão de edição, essa aqui é uma edição, né, da Record.
que é assim, uma edição simples, mais bonita. Tem uma edição mais recente, que é belíssima, eu tenho vontade de comprar, até porque eu li esse primeiro livro, O Rei do Inverno, mas acabei não lendo ainda os outros dois, sendo que eu tenho os outros dois aqui nessa mesma edição, mas por que não um dia pegar a edição, né, nova, que é bem bonita. Apesar da minha edição aqui tá bem, né, machucadinha já, dá pra mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui a diagramação não tem nada de outro mundo, vou aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem, mas é bonitinha, confortável de se ler, não tem ilustração, não tem nada assim fora do comum, é uma edição básica, porém bem feita. Papel pólen, né, bem espaçado, enfim. Para você que não conhecia, né, O Rei do Inverno, que já é um livro antigo, vale muito a pena conhecer e também conhecer Bernard Cornwell no geral. Bom, pessoal, era isso que eu quero comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.